Olá, o meu nome é Eugênio e hoje eu vou contar um relato sobrenatural que aconteceu com a minha mãe antes mesmo de eu nascer, quando ela tinha 15 anos, durante a quaresma, no último dia, numa sexta-feira. Ela havia presenciado esse evento junto com a minha tia e elas sempre contam e relembram esse acontecimento. Vou contar como se fosse a minha mãe. Eu e minha irmã éramos muito próximas e sempre andávamos juntas, pois éramos as irmãs mais próximas em idade e também as mais novas. Nós ganhamos uma casa do nosso tio, porém o meu pai não gostava muito de lá. Então ele preferia ficar na outra casa antiga. E desde sempre morávamos na zona rural e não havia muitas casas por perto. Próximo à casa do meu pai morava o meu irmão, que já era casado. Ao começar a anoitecer, eu e a minha irmã decidimos ir à casa do meu pai. Mas a minha mãe me disse: "Olha, não saiam hoje, é dia de lua cheia, é dia de lobisomem." Sempre nos contavam histórias sobre lobisomens, mas eu nunca acreditei, para dizer a verdade. Então respondi: "Ah, mãe, isso é besteira, não existe isso, é só uma tolice." Mesmo assim eu fui junto com a minha irmã para a casa do meu pai. A minha irmã já estava com medo do aviso da minha mãe e disse no meio do caminho: "Olha, não é melhor voltarmos mais cedo?" Na hora eu nem dei ideia e continuamos até a casa do nosso pai. Ficamos por lá até as 7 horas da noite, quando a minha irmã disse: "Olha, é melhor irmos embora." Porém eu neguei, insistindo em irmos para a casa do nosso irmão, que ficava próximo à casa do meu pai. Conversamos por um tempo e novamente a minha irmã disse: "Olha, é melhor irmos embora, já está tarde." Então eu respondi: "Daqui a pouco a gente vai, tá chata, para de ser chata, daqui a pouco nós vamos." As horas se passaram e nós nos distraímos conversando, até que os cachorros começaram a latir demais. A luz estava cheia e a claridade era intensa. Já eram mais de meia-noite e os cachorros estavam desesperados, latindo sem motivo aparente. Foi então que finalmente decidimos ir embora, eu na frente e a minha irmã logo atrás. Quando chegamos a uma cancela e ao atravessá-la, eu vi uma figura preta encostada na mesma. Quando eu terminei de atravessar e percebi do que se tratava, eu entrei em choque ao perceber que era um lobisomem. Olhei rapidamente para trás e vi que a minha irmã estava desesperada, chorando, e que a criatura estava tentando atacá-la, enquanto ela corria para atravessar a cancela. O lobisomem urrava muito. Eu fiquei desesperada para tentar ajudá-la, porém eu entrei em choque e comecei a chorar também. Aquele ser ficava de costas para mim e era uma mistura de cachorro com macaco, extremamente peludo, com dentes e unhas muito grandes. Ele estava agindo como um cachorro e fazendo um barulho horrível. Finalmente a minha irmã conseguiu atravessar a cancela e corremos muito enquanto a criatura ficava para trás, continuando a urrar. Depois de correr bastante tempo, chegamos em uma casa. Eu disse para minha irmã: "Vamos pedir para dormir aqui." No entanto, ela negou e em seguida ouvimos um outro urro da criatura ao longe. Continuamos correndo desesperadamente até chegarmos sem fôlego em casa. Batemos na porta com muito desespero e a minha mãe e a minha avó abriram a porta rapidamente. Nós estávamos sem palavras e elas já imaginavam o que havia acontecido. Finalmente, quando conseguimos fôlego, contamos o que havia acontecido. A minha mãe então falou: "Vocês viram? Eu disse para vocês não irem." A minha avó também acreditou, pois ela já havia visto algo parecido no passado. No dia seguinte, contei tudo ao meu pai, que também confirmou ter visto algo semelhante. Essa história sempre me deixa com medo quando chega a época de quaresma, pois muitos podem não acreditar, porém a minha mãe passou a acreditar na existência do lobisomem
da pior maneira possível. Era o ano de 1978, na cidade de Piracicaba, interior paulista. Durante a madrugada, uma mulher saiu correndo pelas ruas, gritando e pedindo ajuda. As pessoas começaram a sair de suas casas naquele bairro afastado do centro da cidade e viram uma mulher desesperada pedindo ajuda para o seu marido, que estava no chão. As pessoas foram até lá e viram um homem se contorcendo no chão, gritando repetidamente: "Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero." Ninguém entendia por que aquele homem estava falando aquelas palavras. Algumas pessoas seguraram em seus braços, já outras pelas pernas, e o levaram até a casa dele. A mulher foi acompanhando, mostrando o caminho. Ao chegar à casa, o homem ainda estava muito mal. Parecia estar sofrendo um ataque epilético, pois a sua boca já estava espumando. Eles entraram na tal casa, colocaram o homem sobre a cama e ficaram ali com a mulher dele, fazendo companhia sem saber o que fazer, até que uma daquelas pessoas saiu correndo e disse que iria até o telefone para chamar uma ambulância, e assim o fez. Enquanto aquela pessoa saía, a mulher começou a conversar com os outros que ficaram fazendo companhia a ela naquela casa. Ela explicou que em algum tempo atrás o seu marido havia feito um pacto com o diabo. Ele desejava ser um homem rico e queria ser muito conhecido. Ela confessou também que estava pensando em se separar do marido devido ao seu interesse em ter contato com outras mulheres, pois o mesmo costumava sair e ir para lugares no qual ela nem fazia ideia, e ele chegava em casa com cheiro de perfume de outras mulheres com as quais provavelmente se envolvia. Muitas das vezes ele também chegava em casa completamente embriagado. Apesar de ser uma pessoa que já tinha uma boa condição financeira, pois havia conseguido fechar muitos contratos no ramo em que trabalhava, porém ele estava fazendo tudo da forma errada, pois ele havia vendido a sua alma para o diabo. Bom, e talvez fosse por isso que ele estava agonizando naquele momento, porque a hora dele estava chegando. Todos que estavam ali perto da mulher, depois de ouvirem aquela história, ficaram assustados. Ninguém sabia o que dizer. Alguns pensaram até que a mulher estava inventando história para assustar os outros, mas ela estava aflita, desesperada. Então ela não podia estar mentindo. O que ela estava falando era verdadeiro diante do que estava acontecendo com seu marido. Eu me chamo Luiz e eu me lembro até hoje daquela história, no qual meu pai sempre contava para os meus irmãos e para mim quando ainda éramos crianças. Ele sempre falava sobre aquele assunto e também utilizava uma ilustração a respeito do lobo e da ovelha. Ele sempre falava que nunca haveria um acordo, um acerto, um pacto entre esses dois animais. Por mais que o lobo aceitasse fazer um pacto com a ovelha, no final somente ele venceria, porque era o seu instinto de caçador. Já a ovelha sempre seria a sua caça. Ele usava essa ilustração para dizer que não existe um pacto perfeito entre um ser humano e um demônio qualquer. Ele pode até fazer um pacto por um certo tempo. Ele vai ajudar a pessoa, mas no final ele vem cobrar a conta e pode custar muito caro, como aconteceu na vida daquele homem. Durante a espera da ambulância, a mulher daquele homem que foi encontrado caída, agonizando naquela estrada empoeirada daquele bairro, continuava contando para as pessoas sobre o que ele havia feito com algum tipo de demônio. Talvez fosse por isso que naquele momento aquele homem estava sofrendo tanto. Alguns até começaram a ficar com medo ao ouvirem aquela história da mulher, querendo até mesmo ir embora. Porém outros já incentivavam as pessoas a ficarem por ali até que a ambulância chegasse, e assim eles fariam companhia para aquela mulher e não a deixariam sozinha ali naquela situação, vendo o marido dela se agonizando em cima da cama lá naquele quarto. E o meu pai também falava que um pouco antes da ambulância chegar naquela casa,
O homem começou a melhorar. Ele parou de se contorcer na cama, parou de gemer e também de gritar aquelas palavras. Em poucos minutos, ele já estava em pé, olhava com ódio para as pessoas que estavam na casa dele e pediu para que todos fossem embora dali. Ele dizia que não havia convidado ninguém para estar na casa dele e que não queria ninguém ali e questionava o motivo de estarem lá conversando com a sua mulher. Ele abriu a porta logo em seguida e colocou todas aquelas pessoas para a rua. É claro, as pessoas que estavam lá entenderam a solicitação do homem e foram embora logo em seguida. Enquanto estavam paradas na rua conversando, a ambulância chegou no bairro. Ao se aproximar daquele grupo de pessoas, o motorista da ambulância parou o veículo e perguntou onde era a casa que havia alguém que estava precisando de ajuda. Eles mostraram ao motorista qual era a casa, mas também disseram a ele que o homem já estava melhor e que não precisava mais da ajuda. O motorista até perguntou se talvez fosse algum tipo de trote passado para o hospital, mas eles disseram que não, que o homem realmente precisava de ajuda, mas incrivelmente já estava melhor. O motorista até pensou em ir até a casa, bater na porta e perguntar se ainda era preciso levar o homem ao hospital. Porém, algumas pessoas o aconselharam que não fizesse aquilo e disseram que o homem estava muito violento e que talvez estivesse até bêbado, podendo ser o motivo do seu mal-estar. Então o motorista da ambulância ligou novamente o veículo e já estava se afastando quando a porta da casa se abriu novamente e era a mulher gritando e pedindo socorro. Aquelas pessoas então entraram na frente da ambulância pedindo para que o motorista parasse, e foi feito. Ele parou e todos foram juntos até a casa, e ao chegarem lá, o homem estava caído no chão da sala. O motorista da ambulância, que estava fazendo um curso de enfermagem, viu que não havia mais o que fazer pelo homem naquele momento. Infelizmente, ele estava caído sem vida, e mesmo assim, eles levaram o homem até a ambulância e depois o conduziram até o hospital, mas ele não sobreviveu. Para falar a verdade, eu nunca soube se essa história era verdadeira ou apenas uma brincadeira do meu pai. O estranho é que outras pessoas, adultos também, falavam sobre o mesmo assunto e contavam as mesmas histórias nas ruas, nas praças e até mesmo dentro dos bares, quando íamos comprar doces no caminho da escola. Eu vi aquelas pessoas falando sobre isso, e o que é certo é que tanto eu quanto os meus irmãos e nossos amigos evitávamos ficar andando pelas ruas durante a noite, pois tínhamos muito medo de encontrar o tal demônio caminhando por ali nas ruas escuras e empoeiradas, talvez até mesmo procurando alguém interessado em fazer algum pacto com ele. Boa noite, eu me chamo Márcia, tenho 41 anos de idade, moro em Quixadá, no estado do Ceará. O meu pai, seu Amarildo Torquato, costumava me contar muitas histórias de assombrações, coisas que ele viu ou ouviu falar de pessoas que viram. Aqui nos distritos de Quixadá, o meu pai contava que era cheio de pessoas que já tinham visto marmotas, bolas de fogo no céu, almas penadas, lobisomens e todas essas coisas que o povo diz que existem. Ele mesmo me contou que conheceu um homem que fez um pacto com coisa ruim para conquistar uma moça, filha de um coronel rico da época, mas que se deu mal, ficando perturbado com visões assustadoras que o perseguiam por todas as noites. O meu pai repetiu essa história por várias vezes, e agora eu vou contar como ele me contava. Naquela época, eu trabalhava no corte de lenha para serraria e carvão. Passava dias dentro dos matos preparando a madeira e dormindo ao relento, apenas com uma fogueira para nos aquecer durante a noite toda. Às vezes eu subia as serras das cidades vizinhas
e cortava árvores para as serrarias, ganhando a vida desse jeito. E durante a época mais seca, adentrávamos o mato para produzir o carvão e só voltávamos para casa quando os sacos já estavam prontos para serem vendidos nas feiras. Vinha gente de outros lugares para comprar o carvão que produzíamos e tudo era vendido rapidamente. Éramos 5 homens trabalhando juntos e entre eles havia um rapaz chamado Visalho, que a gente o apelidou de Matraca, porque nunca parava de falar um minuto sequer. Estava sempre tagarelando e na maioria das vezes eram apenas besteiras. E foi em um desses dias, depois de vendermos todo o carvão que tínhamos, que algo estranho aconteceu. Ele disse que pegaria seu dinheiro e faria alguma coisa para conquistar uma moça que morava perto do Juazeiro dos Bessa. Eu sabia qual Juazeiro era esse. Ele ficava em frente a uma casa grande e espaçosa, pertencente a um dos homens mais brutos que já pisou nessa terra, conhecido como Coronel Lino. Ele tinha uma filha ainda jovem, que era o seu tesouro aqui na terra, e também tinha um ciúme desgraçado de quem olhasse para ela, nem que fosse sem querer. Os rapazes da época evitavam passar lá na frente com medo do coronel implicar e atirar neles, mas foi justamente por essa moça que o Vilásio foi tentar se aproximar. Então ele pegou o dinheiro naquele dia e sumiu logo em seguida, e ninguém mais teve notícias dele por muito tempo. Ao passar várias semanas, ele aparece na minha casa magro e com uma aparência doentia, pedindo um copo de água e ajuda. Eu abri a porta para socorrê-lo, pois a qualquer momento parecia que ele iria cair. Foi então que eu perguntei por onde ele tinha andado para estar daquele jeito, e o pobre me respondeu: eu andei fazendo besteiras que eu me arrependo até hoje. Eu sabia que o coronel nunca me aceitaria como marido para sua filha, mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la. Então fiquei sabendo de uma coisa que eu poderia fazer para conquistá-la. E eu acabei fazendo a besteira das grandes, meu amigo. Eu fiz um pacto com o Tinhoso e disse que se me desse a moça, eu daria qualquer coisa a ele. Sim, qualquer coisa eu daria. Mas desde que eu falei essa besteira, eu ando vendo coisas atrás de mim. Eu falei isso em uma encruzilhada à meia-noite, orientado por uma pessoa que eu paguei para me ensinar como fazer o tal pacto. O problema é que eu não ganhei nada do que eu queria, só medo e tormento. E eu fico vendo um homem velho e seco vindo atrás de mim quando escurece. Ele me fala coisas que eu não entendo e sempre está ao meu lado quando a noite chega. Eu fico vendo vultos também e eles não vão embora. Eu estou a ponto de fazer uma besteira comigo mesmo de tanto medo que eu sinto. Me ajude, meu amigo, me ajude. Eu não sabia o que fazer para ajudar, pois eu nunca tinha passado por nada disso na minha vida, mas eu sabia quem poderia ajudar o coitado. E havia quase saindo do povoado uma senhora que o povo ia até a sua casa para que ela rezasse. Ela se chamava Dona Neuza, uma senhora baixinha de cabelos brancos e que nunca negava ajuda a ninguém. Lá estava eu com Vilásio, e assim que chegamos, a senhora já foi logo dizendo: o que tu fez da sua vida, hein, rapaz? Eu me arrepiei por inteiro quando ela falou isso. Em seguida entramos na casa para ver o que poderia ser feito. Então ele contou mais coisas lá que foram difíceis de acreditar. E assim ele dizia: eu estava na encruzilhada quando eu senti algo por detrás de mim, e quando me virei, estava um homem velho que sempre vem atrás de mim quando escurece. Também vi coisas que eu achei que eu estava ficando louco. Eu comecei a ver gente que só eu via. Eu estava voltando para casa quando vi uma mulher que parecia morta há muito tempo, e ela estava ali andando, e quando a mesma me viu, começou a me seguir. Eu também vi uma outra mulher, agora com uma criança, uma menina, e ambas estavam saindo de uma casa abandonada, mas eu sabia que ninguém vivia lá,
A menina ficava rindo para mim, já a mulher ficava com uma cara ruim, como se eu fosse o culpado delas estarem ali. Eu comecei a ouvir vozes, gritos e sussurros dentro do meu ouvido. Não consigo mais dormir direito e não tenho mais paz na minha vida. Ao ouvir o seu desabafo, a senhora então fez algumas rezas e também algo que eu não esperava. Ela disse que se o rapaz quisesse, ele poderia ficar em sua casa por alguns dias e logo concordou. Eu fui embora logo em seguida, achando que ele ficaria bem, e até ficou por um tempo. Mas em uma certa manhã, Dona Neuza bateu em minha porta falando que o rapaz havia ido embora, mesmo ela avisando que as coisas que ele via iriam voltar. Depois disso, lembro de tê-lo visto por 2 vezes. Em uma delas, ele estava sentado embaixo de uma árvore, sujo e bêbado, e não falava coisa com coisa. Já na outra vez, o vi conversando sozinho em um banco de bar. Depois ele sumiu daqui e ninguém mais teve notícias. Dizem que ele foi para a capital e o mataram por lá, mas ninguém confirmou essa notícia. Já outros falam que ele entrou em uma mata e de lá nunca mais saiu. Dizem até que ele não suportou ver a filha do coronel se casar e foi viver bem longe. Mas nenhuma dessas histórias nunca se confirmou. A verdade é que ninguém sabe o fim do Evilásio, o vulgo Vilásio, um homem que via coisas vindo por detrás dele depois que ofereceu a própria vida ao Tinhoso.